Boa noite, Rosane. Boa noite. Boa noite. Chegou nossa hora, né? Vamos iniciar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo dessa série maravilhosa, né? A vida no mundo espiritual. Nós estamos estudando a quinta obra, que é o livro No Mundo Maior, e hoje iremos receber a nossa querida amiga e irmã, né, confrade da nossa casa, Nancy Hertal, que irá apresentar o capítulo número 5, intitulado O Poder do Amor. Então, que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para receber com muito carinho tudo que ela trouxe para dividir conosco. Na harmonização está Rita, da Zambuja, na prece inicial está Islane e na prece final Brígido. Eu pedi para que todos os outros que não estiver nas tarefas fechar os microfones e que nós possamos iniciar o nosso estudo da noite. Zambuja, Rita, por favor. Boa noite a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino, na página 87. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Que assim seja. Islane, seu microfone está fechado. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos reunidos, todos nós buscando, Pai, o estudo necessário para os nossos espíritos tão ansiosos do conhecimento, aquele conhecimento que vai nos ajudar a melhorar os nossos sentimentos, a nossa caminhada na estrada, aonde um dia haveremos de encontrar o nosso mestre tão amado. Desejamos, Pai, que esse estudo seja abençoado, que a nossa irmã seja iluminada e que os espíritos amigos em cada lar nesse momento façam uma corrente para que todos nós estejamos em paz e harmonia. E que seja, meu Pai, feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Islane. Obrigado, Rita. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje estamos recebendo a nossa querida irmã, Nancy Hertal, tarefeira da nossa casa, embora ainda um pouco distante, mas sempre ligada à família fraternal. Ela irá apresentar o capítulo, como eu falei, número 5, O Poder do Amor. Então, boa noite, Nancy. A palavra é sua, minha amiga. Bom, boa noite a todos. Recebam o nosso abraço fraterno e que Deus nos abençoe nessa noite para que possamos assimilar o estudo da noite de hoje, desse capítulo 5, O Poder do Amor. É tão interessante, muito interessante esse capítulo, nos leva a refletir bastante e tomara que todos nós possamos assimilá-lo. Então, para nós entrarmos diretamente no assunto, eu peço licença a vocês para nós recapitularmos um pouquinho os 2 capítulos anteriores. Quando nós vimos que o Calderaro e o André estavam examinando 2 enfermos, um encarnado e o outro desencarnado, e os 2 traziam o cérebro
intoxicado. Eles estavam sintonizados um com o outro pelo desejo do ódio, pelo desejo de vingança. Um deles, há 20 anos, havia assassinado o outro. O assassino, que se chamava Pedro, conseguiu ludibriar os homens, mas ele não ludibriou a si mesmo. E com o passar do tempo, apesar de ter se tornado um homem de negócios bem-sucedido, de ter se casado com uma mulher de alma elevada, de ter 5 filhos amorosos, ele não tinha paz de espírito. Tinha crises nervosas, pesadelos constantes, ou seja, ele não conseguia se desvincular do ato que ele havia cometido. E não lhe passava em nenhum instante pela cabeça o desejo, a ideia de confessar o seu delito. Por isso é que ele vivia atormentado. Já o desencarnado, ele converteu todas as suas energias na ideia de vingança. E ele se alimentou do ódio e afastou de si a razão, o altruísmo. Então, contemplando aquele quadro, o Calderaro e o André se colocam numa posição de auxílio, né? E Calderaro passa a transmitir ao enfermo as irradiações magnéticas. E ele se torna mais calmo, adormece e, temporariamente, ele é afastado do corpo físico. Então, embora não pudesse perceber a presença dos mensageiros, ele podia ver o seu verdugo, né? Aquela criatura que ele assassinou, e que se mantinha sentado do lado da sua cama, no hospital onde ele estava. Então, André, vendo aquela cena, perguntou ao Calderaro se eles não podiam ajudar, de alguma forma, socorrer a ambos com as palavras de esclarecimento, né? Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Perguntou André. E o Calderaro, então, argumenta que só as palavras não iriam surtir efeito nenhum, porque eles poderiam oferecer, nas suas palavras, a intervenção benéfica no campo do auxílio exterior. Então, isso de acordo com o conhecimento que eles possuíam, mas eles ainda não conseguiam amar aquelas criaturas como irmãos. Quer dizer, seria assim um auxílio temporário, mas não efetivo, que eles poderiam oferecer. Quer dizer, o auxílio poderia acontecer por fora, né? Mas só o amor poderia socorrê-los por dentro. Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida dentro da doutrina espírita, nós podemos dar como exemplo o caso do passe. Quando nós vamos aplicar um passe em alguém, nós sabemos qual deve ser a nossa postura, as nossas vibrações. Mas será que isso só é suficiente para se dar um passe? Porque quando nós transmitimos o amor, quando nós conseguimos buscar esse sentimento maior que existe dentro de nós, dentro da nossa alma, nós conseguimos um resultado bastante satisfatório, porque nós estamos doando o melhor que nós temos em nós, né? Então, é mais ou menos isso que o Calderaro quis explicar, que eles ainda não tinham essa condição, né? Esse amor que se sente por um irmão de verdade. Então, aí começa esse nosso capítulo 5, quando a Cipriana, que é uma mensageira, e ela é designada como portadora do divino amor maternal. Ela entra no recinto e, depois de cumprimentar André e Calderaro, ela olha com certa tristeza para aqueles dois enfermos.
ela agradece o auxílio dos mensageiros, e o Calderaro afirma que o esforço deles foi quase nenhum. Eles só cuidaram dos preparativos, esperando que ela chegasse. Então, ele diz assim, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre, né? E, então, qual é o ensinamento que nós extraímos desse caso? Que só o amor consegue atingir as causas profundas e modificar o campo vibratório daqueles que são infelizes, daqueles que caminham através da marginalidade, do crime, né? Só o amor pode atingi-los. E a emissária, Cipriana, ela não se achava digna desse título de portadora do amor divino. E ela argumenta que ainda havia um longo caminho para percorrer para adquirir esse sentimento que aperfeiçoa, que fortalece, né? Típico das pessoas modestas que ainda entendem que estão longe de atingir a perfeição. Então, ela possuía a consciência plena que estava apenas no princípio da sua obra, né? E ela diz aqui, sabe o Divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. E ela diz mais, estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção de serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Ou seja, ela estava ali como uma mãe, né? Exprimindo todo o seu amor de mãe. O que é o amor da mãe? É o amor mais puro, é o amor mais sublime, é o amor incondicional. Então, a maternidade, normalmente, traz às criaturas esse amor incondicional, né? Qual é a mãe que não vai visitar o seu filho mesmo sabendo que ele é um criminoso? Qual é a mãe que procura auxiliar que deixa de auxiliar o seu filho nos momentos mais difíceis, né? Ela se desdobra, ela se reinventa, mas ela está sempre ali, presente. E ela tinha em sua configuração esse amor maternal. Por isso que ela foi enviada para resolver essa questão. E quando ela se aproxima desses dois infelizes em atitude de oração e se concentra na prece, André Luiz diz assim, que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós aquela mulher de extraordinária expressão? O que será que ela estava pedindo a Deus naquele momento, né? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fonte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Quer dizer, ela foi se iluminando. Os raios divinos, a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguraram-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa representando-se no ser. Quer dizer, ela ficou vestida de luz naquele momento, não é? E os raios divinos que fluíam desses mananciais invisíveis envolviam-no, tornando-a mais bela ainda.
Então, e aí ele continua, né? Que as irradiações saíam do tórax, das mãos, dos olhos, e ela parecia a materialização da Madonna de Murilo. Aí eu fui pesquisar quem era essa Madonna de Murilo, né? Murilo era um pintor espanhol que viveu no século XV e que retratou a Virgem com uns tons luminosos, com cores brilhantes, o que não era comum nessa época, né? Então, ela se parecia com a Madonna de Murilo, segundo André. E ele ficou tão impressionado com aquela transfiguração, com aquele esplendor em que ela se apresentava durante a prece, que ele teve vontade de ficar de joelhos, né, diante de tamanha formosura. Então, a mensageira estendeu as suas mãos em direção aos infortunados, aos desventurados, e só nesse ato dela se aproximar deles fez com que o padrão vibratório deles se modificasse. Então, só a presença dela mudou o campo de vibração dos dois. Por quê? Porque eles sentiram a presença desse amor, né? desse afeto tamanho. Infelizmente, eles tinham escolhido um caminho errado, um movimento errado, mas quando eles perceberam aquela imagem tão iluminada, eles se sentiram lembrados. E aí eu me lembrei, sabe de quem, gente? Daquele livro, Há 2000 anos, do senador romano, quando ele vê Jesus. Como ele se sente também. E eu fiz essa comparação entre a imagem da Cipriana e a figura de Jesus diante do senador romano, né? Então, até ali, eles sentiam a presença dela, né? Mas eles não podiam vê-la. Mas ela, então, tocou a região dos olhos dos dois e eles registraram um abalo muito maior, muito mais forte, muito mais indisfarçável. E passaram a ver não só a Cipriana, mas também a André e a Calderaro. E eles começaram a gritar, surpresos, empolgados. Por quê? O que eles pensaram nesse momento? Que eles estavam diante de uma figura angélica, que eles estavam diante da mãe de Jesus. Tamanha a beleza, tamanha a iluminação daquela servidora. Então, o doente, o Pedro, ele caiu de joelhos e começou a chorar, pedindo perdão, pedindo misericórdia pelos erros praticados no passado. E aqui, na página 68, ele diz assim: Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente, como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. E havia uma sinceridade muito grande nas suas palavras, né? Ele sentia muita dor, muita angústia e começou a chorar muito. E ela, então, se aproxima dele e o acolhe com carinho. Diante desse espírito, né, abalado pela miséria e pelo sofrimento, ela esclarece para ele o seguinte: Pedro, filho meu, não sou quem julgas no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei o quanto sofres. Porque a mãe sabe entender, aceitar e sentir o sofrimento do filho. Por isso é que ela tinha esse título, porque ela tinha essa capacidade, né? E ela também tinha sido mãe na terra.
Então, depois ela conta como é que foi a sua vivência enquanto encarnada. Ele ergueu os olhos súplice, fritando através do espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde e disse: matei um homem. E ela olhou para ele e disse: eu sei de tudo, Pedro. Eu sei de tudo. E ela continua, né, dizendo: por que você destruiu a vida do teu irmão? Como te julgastes com força e direito para quebrar a harmonia divina? Quer dizer, por que ele foi cometer aquilo? Por que ele foi contra as leis divinas, né? Não matarás. E prosseguiu: supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazia expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendestes equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime? Quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste do teu irmão? Tens vivido desavorado e desditoso, de alma agriloada, a própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos ditames sábios e soberanos. Então, vejam bem, ela passa a doutrinar o Pedro, né? A lembrá-lo de que tudo aquilo que ele fez só serviu para agravar muito mais todo o seu sofrimento, né? Porque se nós retornarmos aos capítulos anteriores, nós vemos que o Pedro havia trabalhado durante muitos anos para esse seu algoz, a troco de uma pequena quantia em dinheiro e talvez uma casa, comida, tal, mas não recebia aquilo que ele tinha direito, porque ele era um trabalhador honesto, porque ele se dedicava ao seu trabalho. E quando ele vai pedir, né, para o dono da empresa onde ele trabalhava, ou da loja, que lhe desse um aumento, que considerasse o seu trabalho, o outro disse que não, né? Que não poderia fazer nada por ele. Então, qual seria a atitude certa dele? Sair dali e procurar outra coisa para fazer. Mas ele se sentiu ferido, né? Ele sentiu o seu amor próprio ferido. Como assim? Eu trabalhei tanto tempo, eu ajudei, eu cooperei, eu dei tudo de mim, eu dei o melhor de mim, e de repente ele me diz um não dessa maneira, ele não reconhece o que eu fiz? E num ato translocado, ele acaba assassinando o dono da empresa onde ele trabalhava, né? Mas ele, ao mesmo tempo, aquilo não repercutiu muito mal para ele mesmo, porque ele não conseguiu conviver com o seu ato impensado, né? E isso foi muito triste, tanto para ele quanto para o outro também, que havia sido assassinado, que viveu do ódio da ideia de vingança. Então, ela passa a conversar com o Pedro sobre tudo isso, sobre o que ele fez, né, relembrando o que ele fez, mas também, de uma certa maneira, fazendo com que as suas palavras pudessem atingir o vingador, que se mantinha um pouco afastado, perplexo diante daquele quadro que ele estava vendo, mas impassível e orgulhoso, achando que ele não tinha nada a ver com tudo aquilo que estava acontecendo, que ela estava falando somente para o Pedro, né? E aí nós encontramos no Evangelho
no capítulo 9 do Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, um trecho que diz assim: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa vos rebaixar. E o que era esse algoz? Era uma pessoa orgulhosa. Ele era muito orgulhoso. E o que é o orgulhoso? Quais são as características que nós encontramos na pessoa orgulhosa? Então, todo orgulhoso, ele tem um amor próprio acentuado, exacerbado. Ele se contraria por qualquer motivo, ele não admite ser contrariado. Ele reage exclusivamente a qualquer observação ou crítica ao seu comportamento. E ele precisa ser sempre o centro das atenções, né? Aquela pessoa que chegando, achando que sem ela nada aconteceria. Ele não aceita que errou. Ele adora elogios, ele vive disso, dos elogios, das bajulações, né? Por isso que dentro da doutrina espírita, a gente procura, e isso é uma recomendação da espiritualidade maior, nunca animar demais o ego das pessoas. Por quê? Porque mesmo sem querer, quando nós elogiamos demais, nós estamos alimentando esse ego. Nossa, eu estou ótimo, eu estou muito bem. Eu não preciso mais estudar, eu sei tudo, né? E não é assim. A gente sabe que eu sei que nada sei, né? A gente pode estudar 20, 30, 50 anos e a gente sabe muito pouco. Então, nós temos que incentivar, sim. Meu irmão, você está no bom caminho, você está se aprimorando cada vez mais, e isso é ótimo para você e para nós que partilhamos, mas nunca exacerbar, nunca elogiar demais, porque às vezes, em vez de ajudar, nós estamos atrapalhando aquela criatura. Nós não sabemos em que patamar de consciência ela está, não é? Isso é muito importante dentro da doutrina espírita. Então, ele adora elogios e ele se preocupa muito com a sua aparência exterior. Ele tem que aparecer muito bem, né? E se acha o centro do universo. Ele não admite jamais pedir desculpas. Sabe aquela pessoa que nunca pede desculpas porque nunca se sente errado? Esse é orgulhoso. Então, a mensageira, ela fez um relato de tudo que tinha acontecido. O assassinato, a culpa, a perda da tranquilidade, o desamparo, e aquela trajetória, ascensão que o Pedro teve, né? Esse domínio enganoso que ele viveu. E ela passa a doutriná-lo, lembrando a ele que nunca é tarde para se arrepender e curar a consciência culpada. Ela diz assim: nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximastes da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelastes para a misericórdia divina, e nós aqui estamos. Quer dizer, ele estava sofrendo muito. E ele, dentro do seu sofrimento, chegou um momento em que ele pediu ajuda. Ele pediu a Deus que tivesse misericórdia dele. E por isso os enviados, os mensageiros, vieram até ele e justamente a Cipriana foi conduzida para essa função. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e infeliz, porque ele vivera aqueles 20 anos com aquela culpa. Então, ele mesmo já tinha se castigado, né? Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Nós viemos te ajudar, nós viemos te dar a ferramenta que você precisa para sair desse buraco. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne?
Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para apontarmos o dedo para alguém? Nós todos estamos a caminho. Todos nós estamos aprendendo, todos nós somos falíveis. Nós não temos esse direito, né? E mesmo ela, um espírito tão iluminado, sabia disso. Mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro, mesmo aqueles que partem, né, não têm esse direito. Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Quem não errou? Quem não cometeu um deslize? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Deus nos ama com todos os nossos problemas, com todos os nossos vícios, com todos os nossos erros. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regeneradora e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estancamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Então, vejam, dois ensinamentos que nós encontramos nesse trecho. Primeiro, o reconhecimento dos nossos erros. E depois o pedido de ajuda através da prece. A prece sincera, a prece que sai do coração, a prece que sai da alma, né? que mostra como nós somos por dentro. Pequenos, falíveis, necessitados de auxílio, mas tudo isso tem que sair do fundo da nossa alma, não só das palavras, né? E ela diz, o amor salva e constrói para sempre. Só o amor pode fazer com que as pessoas vejam o outro lado das criaturas. Só quando nós sentimos amor é que nós sabemos que nós temos que ter para o outro a mesma consideração, agora não estou me lembrando da palavra exata, para conosco mesmo, para com os nossos erros. Né? Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz de novo compromisso perante a justiça divina. Quer dizer, deixa de lado tudo isso que aconteceu, esquece tudo isso. E assuma um novo compromisso perante a Deus. Então, ele, nesse momento, ele se levanta e vai até os braços da protetora e se conchega ao seu coração. Então, ela conseguiu fazer com que ele se abrisse novamente a uma nova oportunidade, a uma outra oportunidade. É imprescindível, ela diz, que você aquiete a sua mente, ainda tão perturbada, e que deposite nas mãos do Senhor as antigas angústias. Quer dizer, entrega para Deus, né? Todo o teu sofrimento, todas as tuas angústias, entrega para Deus. Então, nós nos lembramos das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou então, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, quando nós estamos aflitos, quantas noites, mas às vezes nós passamos em claro, buscando uma solução para problemas do nosso dia a dia, e nós esquecemos de pedir a ajuda divina, porque nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas que nós esquecemos que nós temos um recurso muito importante, que é a prece, e que nós temos alguém que nos ouve do outro lado.
um mensageiro que vai levar a nossa rogativa até Jesus, que vai levar até Deus o nosso pedido. Mas ele tem que ser, tem que sair do nosso coração, né? Não só das palavras, mas principalmente do nosso coração. Então, nesse momento que ela está conversando com Pedro, né, doutrinando Pedro, explicando para ele que ele errou, mas que ele tem toda a chance do mundo de se regenerar, ela se dirige ao verdugo, que se chama Camilo. Aí nós ficamos sabendo que o rapaz se chamava Camilo. E diz assim: que fazes tu, Camilo, cerrado a comiseração, a compaixão, né? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu o cruel: que pode fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Veja, ele se coloca na posição de vítima. Que pode fazer uma vítima se não odiar? E ela responde: odiar? Sabes a significação de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, sonham em ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quanto se valem deste título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantas vezes, né, vestidos de vítimas, as pessoas colocam, deixam aflorar monstruosidades que trazem na alma. Quanto se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira. É o que aconteceu com ele, né? 20 anos ele estava ali alimentando-se daquele ódio. A condição de vítima não te confere santidade. Valestes dela para semear na própria senda, quer dizer, na sua própria vida, a ruína, a miséria, a treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te no momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, hoje ele é um pai de família. Não, desculpe. No entanto, pai de família que fostes, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito uma mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo. Então, se ele era um pai de família, se ele era um homem sensato e prudente, ele tinha que ter alguma coisa no fundo do seu coração para entender que aquilo foi um ato translocado. Porque ele conviveu muito tempo com Pedro. E Pedro não era assim. Pedro era um homem bom, era um homem honesto, não é? Há 20 anos, estilas em torno de ti a peçonha da víbora, quer dizer, o veneno, né? Na postura do famulento chacal, do lobo faminto, né? Podendo conquistar a laura dos vencedores com Cristo, preferistes o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Ele se tornou igual a qualquer um dos outros malfeitores, porque ele só se alimentou do ódio, da vingança, enfim. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Quer dizer, onde que você vai chegar com isso? Até quando você vai levar isso adiante? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? Porque ele também era culpado, né? Ele era orgulhoso e ele era uma pessoa sovina, porque ele não reconheceu que o rapaz trabalhou para ele durante tanto tempo. Não, ele era um simples empregado. Dos olhos de Cipriano escorriam grossas lágrimas. E Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Quer dizer, ele ouviu tudo que ela disse, né? Ele se mantinha ainda bastante, assim, com muito ódio ainda, mas ele
percebeu que o que ela dizia fazia sentido, né? E conseguiram, as palavras da emissária conseguiram atingir, de certa forma, essas fibras mais íntimas do Camilo. E ele, por fim, acaba se dobrando. Então, ela pede a Andréia Calderaro que ajude a levar tanto o Pedro quanto o Camilo até o lar de Pedro, para que ela possa mostrar para eles como era a vida de Pedro, né? Como é que ele vivia. E eles foram rapidamente, o Pedro, o Calderário e o André, levaram o Camilo até a casa de Pedro. E lá eles encontraram a mulher de Pedro e 2 filhos pequeninos. E os meninos estavam falando sobre a ausência do pai, como eles sentiam a falta do pai em casa. E a mãe tentava dizer a eles que logo o pai estaria de volta, que o médico pediu que eles tivessem tranquilidade, que orassem, né, que a providência iria ajudá-los. E ela mostrando aquela cena para o Camilo, diz assim: a voz dessa criança não te sensibiliza o espírito endurecido? Eu sei que o Pedro cometeu muitos crimes, mas ele tentou de diversas formas se renovar. Ele foi um bom pai, ele constituiu um lar, né, com essa pessoa tão sensível que é a sua esposa, uma alma tão elevada. Ele foi um bom marido, ele foi um trabalhador honesto. Tudo que ele conseguiu foi com o seu trabalho. Mas hoje ele sabe que o dinheiro não vai resolver os problemas fundamentais do seu destino. E você, e tu, o que fizestes esses anos todos? Você alimentou o ódio, a volúpia de vingança, mas mesmo assim, né? Como Pedro, você é um irmão que precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, ela mostra nesse momento que, embora ela saiba que os 2 estavam errados, os 2 precisavam de ajuda. E, a partir desse momento, ela passa a falar para o Camilo sobre a vida dela mesmo, sobre as dores que ela passou, sobre a aflição da doença que ela teve quando encarnada, pelo abandono do marido, pela morte dos filhos, e que, por um momento, ela também se sentiu humilhada, né? Com desejo de se vingar, mas ela percebeu e ela aprendeu que Deus, a divina providência, lhe daria a liberdade, e essa liberdade é feita quando nós observamos as leis divinas. E diz mais: só o amor pode realmente salvar, elevar e redimir. Então, foi isso que ela compreendeu pelo sofrimento, por meio do sofrimento, né? Somos suscetíveis das mesmas quedas. Então, nós não podemos nunca julgar o outro, nem apontar os erros do outro. Só o amor tem suficiente. Deixa eu achar aqui. Só o amor tem suficiente elementos para salvar, para elevar e para redimir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjo, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação nos círculos maiores. Então, André
diante daquela cena, vendo Cipriana com lágrimas nos olhos, vendo Camilo tentando se ajustar novamente, ele chorou também, junto com eles. Porque naquele momento, o que André viu foi uma representação de todos nós, seres humanos, que vivemos ainda encarnados aqui na Terra. Todos nós temos os nossos conflitos com as pessoas com quem nós convivemos, às vezes familiares, amigos, colegas de trabalho, né? E ela representava, nesse momento, a compaixão divina, que estava sempre inclinada a ensinar o perdão e a corrigir através do amor. Então, eu pergunto para vocês, quem de nós pode saber o que significa realmente o sofrimento do outro? Que parâmetros nós temos para medir o sofrimento do outro? E ela diz aqui sim, indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão duras provas? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou a inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatutária? Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. Muitas vezes é isso que a gente não entende, né? Por que nós temos... Por que a dor se apresenta em nossas vidas? Ela é necessária, muitas vezes. Ela é o cinzel que faz com que a gente burilhe o nosso entendimento sobre os motivos que nos levam a passar por ela. Tentando solvê-los, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência. E aí eu me lembro, a grande maioria das pessoas, quando internadas por algum tempo, desejosas de se livrar de alguma enfermidade, pensam assim, quando eu sair daqui, eu vou ser diferente. Eu vou viver a minha vida de maneira diferente. Eu vou aproveitar mais os momentos com os meus. Eu vou ser mais paciente. Eu vou ser mais cordato. Eu vou ser mais compreensivo. Eu vou ser mais amável, né? Porque o sofrimento, a dor, faz isso muitas vezes com a gente. Nos faz refletir sobre o que temos vivido e o que representamos nessa existência. Então, eu já vi muito isso, pessoas dizerem isso. O óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros deles traem pedras e acúlios de revolta com que se desempenham nas sombras dos precipícios, né? Aquelas pessoas que reclamam, por que tudo acontece comigo, por que Deus me abandonou nesse momento de dor e de sofrimento. Então, enquanto ela falava, o Camilo chorava, né? Chorava muito. E ela, então, o que faz? Ela recolhe o Camilo em seus braços e conchega no seu peito, como ela fez com o Pedro. Como se ele fora uma mãe comum, quer dizer, a mãe dos dois. Olha o carinho dessa criatura, né? A ternura. E depois ela consegue prosseguir na sua explanação e diz assim, comentas o mal que te feriu, invocas a previdência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Então, aqueles que vivem através do sofrimento, da dor,
aqui, enquanto encarnados, e que são resilientes, eles recebem a sua compensação na espiritualidade. Eles entendem o porquê disso. Quantas vezes nós vimos, conhecemos pessoas, muitas vezes mutiladas, sem um braço, sem uma perna, mas que continuam trabalhando? Quantas pessoas que nós já presenciamos pela televisão, pelo noticiário, que são capazes de pintar com os próprios pés, né? Quantas pessoas cegas estão ansiosas por trabalharem, hoje em dia tem essa facilidade da comunicação, dos meios de comunicação, e que trabalham normalmente como uma pessoa que não tem essa deficiência, e que não reclamam e nem se julgam vítimas, né? Então ela diz assim: vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retornou. Então, assim, tudo aquilo que nós achamos que é nosso aqui na terra é nos dado por empréstimo. É nos dado para que saibamos usá-lo da melhor maneira possível. Então, se nos é concedido o direito de sermos pais, que sejamos pais amorosos, que dediquemos a nossa atenção aos nossos filhos. E qualquer outra missão que nos seja dada, que possamos fazer bem feito, independente da condição que tivermos, né? Porque Deus nos dá e Deus nos tira. Bom, deixa eu ver a hora. Estamos no finalzinho já. Então, depois de tudo isso, o Camilo se ajoelha, né? Ele se prostra diante dela. E ele diz: eu agora acredito, porque você não ia falar desse jeito se não me amasse. E eu sinto, não nas suas palavras, mas na sua atitude, nos seus gestos, né? No seu olhar. E ele diz: Mãe do céu, libertai-me das minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir das minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. E ela diz: abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Então, nesse momento, ela acolhe o Camilo e pede a André e a Calderaro que levem o espírito de Pedro até o hospital onde ele está, porque logo mais a família irá vê-lo e ele irá acordar desse sonho, né? E vai se sentir muito melhor, muito mais revigorado e vai se restabelecer prontamente. E Camilo vai seguir com ela, para que ele possa ser realmente tratado com todo carinho, para que ele possa realmente, a partir daquele momento, se reinventar, né? Transformar a sua vida, deixando de lado todo o ódio, toda a ira, e buscando no amor sincero aquilo que ele necessita para continuar a sua trajetória evolutiva. Então, aí ela pede aos dois que, ao Calderaro e a André, que se preparem, porque eles têm uma outra missão, que será vista no capítulo 6, que também é muito interessante. Eu já li, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Então, meus irmãos, foi isso mais ou menos que eu entendi e que eu tirei desse capítulo, porque eu achei muito interessante e achei assim, importante ler tudo que ela tinha dito, porque as suas palavras realmente têm uma força muito grande e vão ao encontro de tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, tudo aquilo que está no Evangelho, né? E que nos servem de lição todos os dias da nossa vida. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção.
Nós que agradecemos a você, Nasci. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição de trazer o seu estudo para dividir conosco. Temos ainda em 5 minutos, né, a partir de agora, Francisco, Helena, estou vendo aqui outros companheiros, Filó, tantos outros, se quiser fazer alguma colocação, está franqueada a palavra, tá? Eu queria só falar uma coisinha que me impressionou muito nesse capítulo, a questão do Calderário e o André conversando, e o Calderário dizendo para ele que eles ainda não eram possuidores do amor que a Cipriana já era. Eu falei, meu Deus, eles não são, imagine nós, quanto que a gente ainda tem que caminhar e evoluir, né? Com Isso certeza. me tocou muito, além de todas as outras coisas do capítulo, quantas lições. Então, eu queria dizer isso, que isso mexeu comigo e faz assim, meu Deus, quanto eu tenho que caminhar, né? Quanto eu ainda preciso crescer espiritualmente para amar a esse ponto. Calderário e o André Luiz não estavam ainda à altura, mas eu estou muito ruim mesmo, Deus me livre. Uma coisa que eu percebi, né, assim, que eu comecei a ler esse capítulo ontem, né, que esses capítulos desse livro são longos, né? É. Eu comecei ontem, aí parei, aí hoje eu fui fazer as minhas atividades, aí uma senhora conversando comigo, né, que ela era casada e o marido dela, e ela tinha um filho de 2 anos e estava grávida de um segundo filho. E o marido estava hospitalizado. O marido tinha 27 anos e com problema seríssimo, né? Isso tem mais de 40 anos atrás. Uhum. E ela foi visitar o marido, né? E o marido alisando a barriga dela, né? Falou assim: ah, eu não vou conhecer meu filho, não sei o quê. Eu queria tanto conhecer meu filho. Conforme ele ia fazendo isso na barriga da mulher, ela falou que a barriga dela, o filho começou a chutar, chutar, chutar. Que aí o médico falou assim: não, não é bom você ficar aqui por causa da sua gravidez, tá? Deixa, tá? Que ele estava muito malzinho, pai. Enfim, ela foi para casa e falou que sonhou, que ela levantou, botou as mãos juntas e começou a orar, falando: meu Deus, o que será de mim? Eu já tenho um filho, estou grávida, vai nascer o outro daqui a pouco, e eu vou ficar viúva, não sei o que, que não sei o que. Aí ela falou que sonhou, que sentiu com uma lua, né? E de dentro desse círculo de luz saía Jesus com as duas mãos se posicionando em cima dela, derramando luz, tal, 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 e que aquilo foi acalmando, calmando, calmando. Aí, enfim. Aí eu cheguei em casa, depois do Lástico, eu li o capítulo aí falando sobre isso, né? Dos sonhos da irmã. Aí eu liguei o caso real dessa senhora com esse, né? Aham. Quer dizer, com certeza um espírito veio, né, auxiliar ela e ela ligou esse espírito, né, no sonho a Jesus, né? E isso foi muito interessante. E uma outra coisa que me recordou também foi a aula de Marcelo Show da semana passada, Uhum. né? Que ele falou que Calderaro, essas informações, está falando para André Luiz, não está falando para fulano, está falando para nós. Sim. Nós que estamos lendo. Aí eu me coloquei no lugar do Camilo, né, de ter sido assassinado, né, tal. E eu fiquei assim, gente, por muito menos eu não consigo às vezes exercitar o perdão. Imagina sofrer, né, com o que ele sofreu, né, que condição que eu estaria para perdoar essa pessoa que tirou a minha vida. E eu fiquei pensando muito nisso, né, porque por menor coisa que nos acontece, né, a gente guarda aquela mágoa, aquele ressentimento por um bom tempo, né? E eu fiquei. Exatamente. Mas aí, Chico, a gente tem que também às vezes eu reflito sobre isso. Mas a maior lição que nós temos foi deixada por Jesus, né? O sofrimento que Jesus passou, a humilhação que Jesus sofreu,
E ele mesmo, diante daquela situação toda, ele disse, pai, perdoa-os. Quer dizer, ele sabia daquilo, né? E durante todo o seu evangelho, durante todos os seus ensinamentos, ele enfatiza muito isso, que a gente tem que aprender a perdoar. Por quê? Porque, às vezes, e engraçado que eu também me lembrei, enquanto eu estava estudando esse livro, da aula do Camilo. Porque o Pedro não era uma pessoa má. Ele não era uma pessoa má. Ele, num ato translocado, ele cometeu um assassinato. Mas aquilo fez com que ele se arrependesse o resto da vida. Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas, a não ser aquele que comete assassinatos em série, ou aquele que faz uma maldade dessa, usando várias vezes a mesma atitude, né? Mas uma pessoa não, por exemplo, você está no trânsito e de repente tem uma briga e a pessoa sai do carro, saca uma arma e mata o outro, aquilo deve ficar perpetuando na cabeça da pessoa muito mais do que uma prisão, não é? Porque ele fala, por que eu fiz isso? Que momento foi esse que eu acabei com a vida dele e acabei com a minha também? Porque a pessoa acaba com a vida dela, né? Então, e Jesus nos fala, nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a ouvir os dois lados e não ser tão incisivos em nosso julgamento. Ah, matou, tem que pagar? Sim, tem que pagar, mas ele vai pagar, porque a consciência dele já está cobrando, né? É E que a existem gente. 1000 maneiras de se cobrar a pessoa, né? Ah, Mas a própria consciência vai cobrar. E a justiça de Deus também. Então, a gente não precisa ser o juiz de todas as causas e assumir uma posição inflexível, né? Nós temos que mas repensar aí, muito. Diga, mas por aí também favor. fiquei pensando, fiquei também refletindo, né, sobre esses três, né? A Aham, Cipriana, o Camilo e o Pedro, né? Aí quer dizer, um poder de amor como a Cipriana, como que consegue tirar, né, é, essa angústia, essa coisa de dentro de nós, não é isso? Só exatamente. mesmo o amor que, né, que É por cobre a isso é que multidão de pecados. o nome do capítulo é O Poder do Amor, né? Que só ela que tinha esse dom tamanho, né? E que se sentia tão serva ainda, tão humilde, mas tinha esse poder e a gente às vezes na nossa existência conhece pessoas nesse sentido, né? Que atuam aqui na Terra com esse poder de amor. E a gente fala, nossa, como é que a pessoa pode ser tão boa assim? E como que a gente pode não perdoar sendo espíritas? Com base nesse trecho aqui na página 70, no final. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. É, Nós já é. fomos verdugos, nós já fomos, né? Passamos, e aí, É. meu Deus, Por pensar isso, nisso. por isso que Jesus fala, né? Hipócritas, né? É, Túmulos caiados. caiados, exatamente. Nós ainda Exatamente. somos hipócritas, porque nós temos o conhecimento, mas não praticamos totalmente esse conhecimento. É. Ainda temos dificuldade de perdoar pequeníssimas coisas, né? O que chama atenção nessa história da Cipriana e nesse comentário que vocês fizeram do amor é justamente a comparação do amor de mãe, né? Sempre que se Uhum. refere a um amor maior, fazem essa comparação com o amor de mãe, né? Então, nós na Terra, encarnados, temos a oportunidade de exercer esse sentimento. E muitas vezes amamos de forma realmente materna, mas Uhum. somente aos nossos, Exatamente. né? E a diferença com a Exatamente. Cipriana é que ela já conseguia amar a humanidade como irmãos, né? E quando esse comentário da Yara também me chamou a atenção, porque Calderaro e André Luiz aí já tinham um conhecimento intelectual,
mas esse conhecimento ainda não tinha se transformado em amor, em caridade, em ação, né? Mas é processo, né, meus queridos? Porque é intelectualmente primeiro que o progresso acontece. Sim. Então, E a gente agora tem conhecimento, né? sim, intelectualmente Então, nós já avançamos. Agora a gente precisa dar o outro passo, estender a outra asa. Por enquanto a gente ainda está assim, como diz Emmanuel, né? Exatamente, Helena, Verdade. exatamente. Falou. Mais uma vez, obrigado, Nancy. Eu Obrigado que a agradeço a participação de oportunidade. todos. Lembrando a todos que amanhã, dia 14, nós temos a palestra com o nosso irmão André Luiz da Silva, lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Rio Bonito, a partir das 20 horas. Temos o ESE e o tema dele é Espírita e o Recomeçar da Religiosidade, do André. Temos também, semana que vem, o estudo, né, do capítulo 6 que Nancy citou, vai ser apresentado pela Liz Maria Ramos Pinto Rajab, né, do Centro Espírita Ismael de Araraquara, São Paulo. Então, para que nós possamos continuarmos unidos no estudo, né? Tá, sempre ouvindo todos os irmãos que divide com cada um de nós os seus pensamentos, né? Então, muito obrigado a todos pela atenção amiga e convidar o nosso querido Brígido para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, Senhor Jesus, nosso irmão, mestre querido, amigos espirituais, espíritos bondosos e amigos, ó Pai, quanto a bondade Tu nos dás ao permitir estudarmos, ao permitir compreendermos, ao permitir assistirmos este estudo maravilhoso que nos foi dado por nossa irmã Nancy. Senhor, que o seu mentor cada vez mais a intua para que ela traga para nós esses ensinamentos. E tu, Pai, nos traga sempre o amor nos nossos corações, para que possamos ter cada vez mais o amor aos nossos irmãos, que possamos vê-los como tu os vês, que possamos ver sempre o bem que existe em cada um, que possamos ter o perdão nos nossos corações, para podermos cada vez mais nos elevarmos, para poder cada vez mais podermos construir melhor a nossa vida e termos amanhã melhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Dá-nos agora uma noite tranquila. Abençoa nossa família, abençoa todos nós e nossos irmãos que estão tão sofrendo e todos aqueles que estão hoje perdidos, sejam recordados, sejam assistidos, sejam olhados por todos amigos espirituais, por tu, Jesus, que estás sempre ao nosso lado, nos amando, nos perdoando e nos fazendo cada vez mais teus irmãos, filhos do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, e permita-nos agora encerrarmos o nosso estudo te dizendo muito obrigado e que assim seja.